abrindo a semana com potência no ar, com uma cena rara. O Embraer Bandeirantes 110 da Força Aérea Brasileira taxiando ao destacamento de controle do espaço aéreo de São Luís. Logo depois, a BR-135 vira ponto de spotter, entra em ação registrando cada detalhe dessa passagem na rodovia e, para completar, uma sequência de filmagens incríveis da aviação maranhense e das novidades que chegaram nos últimos dias. Aperta o play e vem voar com a gente. O Embraer Praetor 500, de prefixo PSCFO, Papa Sierra Charlie Foxtrot Oscar, decolou de São Paulo em um voo de aproximadamente 3 horas, pousando no Aeroporto Internacional de São Luís por volta das 19 horas. Com a luz alta do entardecer refletindo na fuselagem, o jato executivo exibiu todo o brilho e elegância da pintura, enquanto passava bem à nossa frente taxiando em direção ao hangar. Um verdadeiro espetáculo da aviação brasileira. Mais um registro inesquecível para os apaixonados por aviação. Início da decolagem, registrado diretamente do bairro São Bernardo, com o sol alaranjado do fim de tarde, deixando a paisagem ainda mais bonita. O avião, o Boeing 737 MAX 8 da Gol, de prefixo Papa Romeo X-Ray Mike Oscar, com destino a Brasília, com a rota fixa das 17h30. São cerca de 1.600 quilômetros de distância percorridos em aproximadamente 2 horas de voo. Um belo espetáculo diário para quem acompanha o céu de São Luís. Dessa vez foi por volta das 12 horas, quando o Boeing 737-800 da Gol passou bem por cima de casa. O tempo estava um pouco nublado, mas ainda deu para ver o sol entre as nuvens, deixando a cena com um toque especial. E claro, não podia perder o momento. Consegui registrar tudo diretamente do fundo do quintal. Noite na Rua do Norte, bem na frente da cabeceira 06 do aeroporto de São Luís. Aqui, onde acontecem 90% das decolagens, a emoção é sempre garantida. Hoje o avião da Latam, na rota São Luís, Guarulhos, passou muito baixo, daquele jeito que arrepia qualquer apaixonado por aviação. O som forte, chamativo, ecoando pela rua e a aeronave rasgando o céu. Simplesmente incrível. Um voo de aproximadamente 3 horas, começando exatamente aqui, onde cada decolagem parece um espetáculo aéreo exclusivo. Filmagem noturna, vibração real e aquele momento que só quem vive perto da pista entende. Quando o avião aparece de surpresa, eu nem estava esperando e do nada ele surge baixinho e com um som potente. Quando o vento domina a cena, tudo muda. Por estarmos tão perto do mar, o clima aqui nunca é tranquilo. Venta forte, o som bate no microfone e você sente a atmosfera vibrando antes mesmo do avião aparecer. De repente, a aeronave, cortando o ar com aquele rugido poderoso. O vento empurra, o motor responde e a decolagem vira um espetáculo natural. Simples, bruto e fascinante. Por isso que filmar aqui é diferente. Cada voo ganha um som único, cada subida parece mais intensa. E o encontro entre vento, mar e turbina cria um cenário perfeito para quem ama a aviação. O vento fala, o avião responde e nós só apreciamos o show. Chegada que emociona. De longe já dava para ver o brilho do avião temático da Azul, o Clube Azul, vindo direto de Recife. A cada segundo ele se aproximava mais e aquela sensação boa começava a bater. Só quem ama a aviação sabe, o som do pouso era diferente, mais grave, mais marcante, e quando ele passou baixo, deu para sentir a vibração no peito. A filmagem captou tudo, as luzes, a pintura especial e cada detalhe da aeronave. E o momento mais esperado, ele cruzando a BR-135, alinhado com o aeroporto bem na nossa frente. Uma cena bonita e perfeita para quem gosta de registrar cada segundo desse espetáculo. Avião temático, som diferenciado, aproximação de tirar o fôlego, tudo no vídeo. Após 45 minutos de procedimentos no solo, a aeronave tem tudo pronto para começar mais uma jornada. A tripulação finaliza o checklist, os motores ganham vida e aquele clima de expectativa toma conta. Daí você observa ela taxiando com calma, seguindo em direção à pista, seguindo o caminho até a cabeceira 06, onde cada decolagem parece um espetáculo próprio.
O avião temático Clube Azul se posiciona, alinha, e a sensação é de acompanhar uma despedida especial. Ele veio de Recife, encantou no pouso e agora começa o retorno com a mesma imponência. Filmagem completa, detalhes, som, movimento e ver uma decolagem de perto. Um som perfeito. Agora, fiquem apreciando os sons dos motores, porque é nesse momento que a magia da aviação fala mais alto. Diretamente da BR-135, mais um flagrante que chamou a atenção na hora do pouso. Alguns minutos depois, chegou outro azul, vindo diretamente de Belém. E o destaque desse vídeo é o pouso. A aproximação estava perfeita, alinhada, luzes brilhando e aquele som de motor reduzindo. Tudo caminhando para um registro impecável. Mas, bem na hora, um ônibus passou na frente, como dá para ver na imagem. Mesmo assim, o vídeo ficou incrível, porque o que importa é a sensação do momento. O avião descendo baixo, atravessando a BR-135 e seguindo suavemente para o aeroporto. Depois disso, seguiram os procedimentos no pátio e só então a aeronave se preparou para decolar novamente. A filmagem da saída foi feita do bairro São Bernardo, onde ela fez aquela curva elegante para o lado da esquerda. Mas o brilho do vídeo está mesmo no pouso. Imprevisto ou não, quando o pouso é bonito, o registro sempre vale a pena. Hoje foi daquele jeito. Sol quente na cabeça, eu na laje e o gigante Airbus A321neo da Latam rasgando o céu bem no meio do caminho entre eu e o sol. Na fuselagem e deixou a cena absurdamente incrível. A aeronave de prefixo, não informado, seguia para seu destino em um voo de cheio potência no ar. Valeu cada segundo no calor. Vamos acompanhar essa linda imagem. A cena começa com a equipe se organizando, ajustando cada detalhe antes do movimento. A aeronave de pequeno porte está pronta, luzes ligadas, motores pulsando suave, e você sente aquele clima de preparação no ar. Logo depois, ela começa a taxiar bem na nossa frente, passando devagarzinho, quase ao alcance da mão. Dá para ver cada detalhe, a hélice girando, o trem de pouso, a fuselagem refletindo a luz. Um momento simples, mas muito especial para quem ama a aviação. É aquele tipo de registro que mostra como tudo começa. Calma, foco e uma aeronave pronta para ganhar o céu. Pequena no tamanho, gigante na beleza do movimento. E, para nossa surpresa, apareceu um helicóptero. Ele já é conhecido por estar sempre ativo aqui no aeroporto, mas dessa vez foi diferente. Quando percebeu que estávamos filmando, ele deu aquela paradinha no ar, baixinho, um momento incrível, daqueles que você não vê todo dia. Que cena espetacular desse helicóptero, mostrando cada detalhe da máquina em pleno movimento. A presença dele no ar, firme e precisa, deixou o registro com uma energia única, uma captura poderosa, daquele tipo que chama a atenção na primeira olhada. Logo depois, fez o alinhamento perfeito para a descida, e enquanto isso acontecia, no fundo da imagem, o avião de pequeno porte decolava. 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo quadro. Simplesmente surreal. Helicóptero pousando, aeronave decolando, tudo no mesmo take. Simplesmente espetáculo. Agora, outra aeronave vista de outro ângulo. O momento exato em que ela ganha velocidade e começa a levantar o nariz. A vibração da fuselagem, o brilho das luzes, a força da aceleração e aquele instante mágico em que o trem de pouso deixa o solo. Outro ângulo, outra sensação e uma decolagem ainda mais bonita de acompanhar. O avião de pequeno porte prefixo Papa Romeo Oscar Tango Golf vem direto de Imperatriz. A cada segundo ele se aproxima mais, reduzindo velocidade, luzes piscando, criando aquela emoção que só quem acompanha de perto conhece. É aquele momento que prende o olhar, o toque final antes de encerrar mais um voo sobre os céus de São Luís. Pouso incrível foi o do Airbus A320neo da Latam, vindo direto de Guarulhos com o prefixo Papa Romeo X-Ray, Bravo Romeo.
O pouso aconteceu por volta das 11 horas da manhã e a filmagem ficou simplesmente espetacular. Se aproximando rápido, passando bem por cima de quem estava registrando e seguindo em direção à pista para a da aproximação final. Mais um pouso que mostra toda a elegância e potência do A320 Neo nos céus de São Luís. Do nada, um Cessna Caravan, totalmente inesperado. Sem aparecer no radar, entrou direto no visual e pegou todo mundo de surpresa. A aeronave veio sobrevoando a BR-135 em direção ao aeroporto, baixando rápido e alinhando firme para o pouso. O som forte do motor e a passagem baixa deixaram a cena ainda mais marcante. Às 10h45, o Airbus da Latam, vindo de Guarulhos para São Luís, cruzou imponente sobre a BR, bem no momento da filmagem. Foram cerca de 2.334 quilômetros percorridos em um voo de aproximadamente 3 horas, até surgir alinhando para o pouso. Silencioso de longe, forte de perto, ele passou baixo, cortando o vento e chamando a atenção de quem estava na rodovia. Uma chegada que deixa aquela curiosidade no ar. Quem pegou esse flagra também. Às 11 horas da manhã, o Boeing 737 da Gol, prefixo Papa Sierra, Golf Papa Romeo, surgiu rasgando o céu da BR-135 em uma cena perfeita para ir à filmagem. Ele vinha de Brasília para São Luís, cruzando cerca de 1.618 quilômetros em um voo de aproximadamente 2 horas. A aproximação firme, alinhada e veloz deixou no ar aquela curiosidade. Quem mais percebeu esse gigante chegando tão baixo e tão elegante sobre a capital maranhense? Enquanto eu observava o avião repousando no hangar, quieto, iluminado pela luz do dia, do nada outro surgiu taxiando pela pista, criando um contraste perfeito. Um parado, outro em movimento. A cena virou um registro único, quase cinematográfico, daquele tipo que só aparece quando a gente está no lugar certo, na hora certa. Um momento simples, mas que chama a atenção de qualquer apaixonado por aviação. E agora vamos acompanhar aquele avião que estava parado no hangar, porque finalmente começou a se mover. Lentamente deixou o abrigo, virou para o pátio e seguiu decidido em direção à pista. A cada metro percorrido, a expectativa só aumentava. É aquele momento em que tudo ganha vida. Luzes acesas, motores aquecendo e a certeza de que estamos prestes a ver mais uma decolagem que vale cada segundo do registro. Filmando diretamente da Avenida Lourenço Vieira da Silva, registrei a decolagem do Airbus da Latam, seguindo de São Luís para Fortaleza. A aeronave ganhou velocidade, levantou o nariz e subiu firme rumo aos 818 quilômetros de viagem, em um voo de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. A cena ficou perfeita, o ronco do motor, a luz refletindo na fuselagem e aquele momento em que o gigante simplesmente desaparece no céu, deixando só a emoção do registro. Dessa vez, direto da Rua do Norte, registrei a passagem do Airbus da Latam, que decolou de São Luís com destino a São Paulo, Guarulhos, por volta das 12h15. O gigante iniciou sua subida rumo aos 2.333 quilômetros de viagem, em um voo de aproximadamente 3 horas. A imagem ficou marcante. O som crescente dos motores, a fuselagem brilhando no sol e aquele momento em que o avião some no azul, deixando só a emoção do flagrante. Com o tempo nublado, a cena ficou ainda mais bonita. Visto de longe, em direção ao aeroporto, registramos a subida de um avião de pequeno porte passando por cima das casas, recortando o céu cinza com elegância. A fuselagem apareceu pequena, mas chamando atenção, contrastando com as nuvens carregadas. Um momento rápido, simples, mas que deixa aquela sensação boa de ter capturado a aviação no seu estado mais puro. Alguns minutos depois, foi a vez do Airbus da Latam surgindo em direção à Fortaleza. Mesmo com o céu nublado, ele apareceu forte, ganhando altitude sobre a cidade e seguindo rumo aos 818 quilômetros de viagem. Um voo de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. A passagem ficou marcante. Primeiro o avião de pequeno porte, depois o gigante vermelho da Latam, rasgando as nuvens e completando a cena perfeita para quem vive de registrar cada movimento no céu. E não parou por aí. Logo depois surgiu o Boeing 737 da Gol, subindo firme rumo a Salvador.
A aeronave acelerou, levantou o voo e seguiu para os 1.020 quilômetros de viagem, em um tempo aproximado de 2 horas. Mesmo com o céu fechado, o 737 cortou as nuvens com potência, completando a sequência perfeita. Primeiro o pequeno porte, depois a Latam e agora o laranja da Gol, mostrando que o céu de São Luís não descansa nunca. Durante a tarde, por volta das 15 horas, decolou ele, o Pateta, o Airbus A320neo da Azul, iniciando sua viagem de São Luís para Belém. Com potência e aquela pintura que chama a atenção de longe, o jato subiu firme rumo aos 806 quilômetros de percurso, em um voo de aproximadamente 45 minutos. A decolagem rendeu um registro perfeito. Por volta das 10h30, o jato executivo Embraer Praetor 500 rasgou o céu de São Luís, passando bem acima da área mesmo com o vento forte. O som dessa máquina é simplesmente top. Aquele rugido limpo, potente e cheio de presença. Elegante e rápido, o Praetor seguiu firme na subida, deixando no ar aquela sensação de potência pura. E claro, mais um registro caprichado para a coleção, porque esse jato sempre entrega um show. Não estava esperando, só escutei o som dos motores e fui logo registrando. Cessna Caravan da FAB chegando exatamente no instante em que a nuvem cobriu o sol, e o resultado não podia ser mais diferente. A luz apagou de repente, deixou o avião quase camuflado no cinza do céu, mas mesmo assim o registro ficou simplesmente top. A aeronave veio firme no alinhamento final e tocou a pista com aquela precisão que só a FAB tem, transformando um pouso comum em uma cena cheia de atmosfera e estilo. O Airbus A320neo da Latam, com aquela cauda verde-amarela especial, veio direto de Congonhas e cruzou a BR-135 por volta das 14 horas. Passou alinhado, elegante e chamando a atenção de quem estava na rodovia. Cena rápida, mas marcante. Aquele momento que só quem vive de olho no céu entende. Após 45 minutos em solo, lá vem ele taxiando para a decolagem com destino a Congonhas. Mais um bate e volta daquele jeito, rápido, preciso e sem perder tempo. A aeronave alinhou, acelerou e deixou São Luís para trás, seguindo rumo a SP como quem cumpre mais uma missão no relógio. O Airbus A320neo da Azul chegou de Belém cortando o céu de São Luís com aquela potência silenciosa do motor novo. Veio firme na aproximação, alinhou com precisão e tocou o solo como quem já conhece bem a rota. Mais um registro para conta. Quando aparece novidade, a gente está sempre pronto. Na chegada do Airbus A320neo da Azul, o detalhe que mais chamou a atenção foi a mensagem estampada na fuselagem. Assim que a aeronave surgiu no final da tarde, vinda de Recife para São Luís, a luz destacou cada letra, deixando o registro ainda mais especial. Enquanto o avião se aproximava para o pouso, após os 1.090 quilômetros de rota, cerca de 1 hora e 45 minutos de voo, a mensagem parecia brilhar, formando aquela cena perfeita para quem vive a aviação. O movimento estava forte. Além dos A320neo chegando de Belém e Recife, ainda tivemos a chegada de um avião de pequeno porte fazendo um pouso espetacular. O Cessna Citation M2. Rápido, preciso e elegante, ele cortou o céu de São Luís e tocou o solo com aquela leveza que só quem acompanha de perto sabe reconhecer. Dia cheio por aqui. Uma passadinha rápida no hangar e olha só a surpresa. Mais um Cessna Citation M2 em solo, brilhando sob o sol de São Luís. O jato leve, ágil e silencioso chegou elegante como sempre, trazendo aquela curiosidade no ar. De onde veio e para onde vai esse pequeno notável? No ritmo do aeroporto, cada pouso desse modelo é um espetáculo à parte, rápido, preciso e cheio de presença. Avião cargueiro da Modern Logistics pousando à noite em São Luís, vindo direto de Manaus. Aqui não tem hora para registrar novidade. Apareceu no radar, a gente entra em ação.
Uma cena rara no amanhecer de São Luís. O Airbus A320 Neo da Azul alinhou e decolou às 6h30 rumo a Recife, mesmo sendo uma rota prevista para as 5 da manhã. Foram cerca de 1.575 quilômetros entre as capitais, em um voo de aproximadamente 2 horas, e o registro ficou simplesmente perfeito. O sol baixo da manhã bateu na fuselagem e deu aquele brilho dourado que transforma qualquer decolagem comum em um espetáculo único no céu. Na BR-135 foi mais um flagrante daqueles que só quem ama aviação entende. Outro apaixonado registrando o Airbus da Latam passando baixinho rumo a São Luís. Sempre que vou lá, encontro pessoas parando só para admirar, gravar e sentir a emoção do momento. A cada pouso, a cada decolagem, a cena se repete. É a força da aviação unindo olhares, celulares e histórias no mesmo céu. Bem na hora da chegada do Boeing 737-800 da Gol, prefixo Papa Romeo Golf Uniforme Juliette, o céu resolveu fechar. Ficou todo nublado, daquele jeito que muda o clima da cena. Mesmo assim, o famoso Chico Bento veio firme, completando a rota Brasília-São Luís. O pouso rendeu registro daquele jeitinho especial, com o clima dando um toque dramático. O Embraer 110 Bandeirante da Força Aérea Brasileira, é tradição pura da aviação brasileira, apareceu mesmo de longe parecendo que está passando por cima das árvores. Lá no horizonte já dava para ver a silhueta dele, alinhando com a pista do Aeroporto Internacional de São Luís. Vindo de Fortaleza, ele veio firme, cortando o vento e entregando aquele pouso clássico que só o Bandeirante sabe fazer. A chegada do avião da FAB movimentou o aeroporto nesta manhã. O destacamento apareceu no horizonte ainda com o sol baixo, trazendo aquele som firme que só a Força Aérea Brasileira tem. Assim que tocou a pista, deu para sentir a precisão da operação e o respeito que essa cena impõe. A aeronave reduziu, taxiou com calma e parou no pátio, chamando a atenção de todos que estavam ali. Mais um registro marcante para quem vive a aviação. Muita gente olha só para o avião, mas poucos lembram da pessoa mais importante naquele momento. O profissional que orienta o piloto para estacionar exatamente no ponto certo. Ele é o olhar do comandante no solo, guiando cada metro com precisão, usando sinais firmes e seguros. Quando a aeronave chega devagar no pátio, é esse trabalho impecável que garante alinhamento perfeito, segurança total e finalizado com maestria na aviação. A aeronave fez aquele giro suave, bem calculado, mostrando toda a habilidade de quem conhece cada metro da pista. Logo após taxiar, o piloto resolveu causar o bandeirante bem na hora em que eu estava acompanhando no pátio, deixando o momento ainda mais especial para quem vive a emoção de registrar cada detalhe da aviação. Às 6 da manhã, com o sol nascendo e o vento muito forte soprando contra a pista, a cena ficou perfeita para quem ama a aviação. A luz dourada iluminando a fuselagem, o som crescente dos motores e aquela tensão boa antes da corrida final. Vamos acompanhar essa decolagem que rasga o céu de São Luís e mostra como cada amanhecer no aeroporto é único para nós, apaixonados por aviação. O Airbus A320 Neo da Azul, prefixo Papa Romeo Yankee, Yankee Juliette, decolou de São Luís com destino a Recife. A distância aproximadamente 1.100 quilômetros entre as capitais, tempo de voo em média 1 hora e 45 minutos. Aquela subida firme que marca, mais um registro incrível desse amanhecer em São Luís. Encerrando com esse amanhecer incrível no São Bernardo, em São Luís, o sol subindo, a cidade acordando e a aviação sempre presente nos nossos registros. Se curtiu o momento, deixa o like. Assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo e te manda a notificação dos próximos vídeos. Comenta, compartilha e vem acompanhar os próximos capítulos dessa paixão pela aviação no Maranhão.